Boa noite, só aguardando o pessoal chegar. Estamos com 1 minuto antes do Boa noite, prazo, vamos esperar professor. uns 5 minutinhos. Muito bem, então. Sensacional. Ainda não sextou. Enquanto não der o fim do segundo horário, nada de beber, hein? Pelo menos eu. Muito boa noite a todas e a todos. Porque se você for falar o masculino primeiro, já engloba todo mundo. Não é? Mas se você quiser falar o feminino, então você fala o feminino primeiro e o masculino depois. Era um erro que o nosso antigo presidente da República, Sarney, cometia. Vai falar brasileiros e brasileiras. Não, tinha que falar primeiro o contrário. Mas vocês nem sabem quem é Sarney, né? Muito bem. É um presidente nosso, muito antigo e tudo mais. Vamos lá? Vamos continuar a aula? Vocês estão me ouvindo bem? Ou não? Sim. Obrigado. Cadê o pessoal que libera a câmera aí? Ninguém liberando. Vamos lá. Código Penal. Vamos lá, então, chegar e começarmos a estudar, terminarmos de estudar, na verdade, né? A gente chegou e terminou de ver o violação de direito de autor, não é? O CAPT. Vimos, inclusive, o que é a suspensão condicional do processo, não é? Ensinei para vocês. E ficou a gente ver as formas qualificadas do artigo 184 e também a ação penal. Então, vamos chegar, avançar para a gente terminar, para a gente cumprir com a nossa matéria de hoje. Muito bem, gente. Parágrafo 1º. Então, só recordando o artigo 184, violação de direito de autor que eles são conexos. Tem uma norma penal em branco, que depende da 9.610 para você entender todo o alcance da norma, né? E, então, temos as formas qualificadas, tá? E eu já vou pegar aqui também Lei 9.610, porque a gente vai precisar dela para entender o alcance, tá? O alcance do tipo penal. Vamos lá. Atenção, então, se a violação do direito de autor, né? E aí pode ser tanto direito patrimonial quanto direito moral do autor, né? A lei ele não faz qualquer distinção sobre. Então, se a violação do direito de autor, que a gente estudou, consistir em reprodução total ou parcial, não é? E aí, gente, parou, porque eu quero que vocês falem o que é uma reprodução de obra de fonograma, por exemplo, de música. O que é reprodução de música? Reproduzir uma música, o que é? Hein? Falem para mim aí. O que vocês acham que é uma reprodução de música, que nem tá lá? Bom, eu acho que é pegar essa música É, e, por exemplo, ela é um sertanejo. sim. Colocar essa mesma letra em outro ritmo, de outra forma, alguma coisa assim. Isso seria reproduzir. Não. Pode falar oi pro povo aqui, ó, gente. Meu filho aqui, ó. Oi. Oi, Heitor. Muito bem. Fala oi pro povo aí. Oi. É só que o povo não gosta de ligar a câmera, eles ficam com vergonha, sabe? Sério. Olha, já tem uma. A Rayane já tá apaixonada por você. Ó. Eu colocou um coraçãozinho. Tchau. Vamos deixar. Reproduzir não seria escutar ela, não? Porque a gente sempre coloca reproduzir a música. Não é. Quem falou foi a Rayane, né? Foi? Isso. Isso. Foi. Então, deixa eu te falar. Olha só que interessante, porque lá no NPJ, né? Agora a NPJ tem penal, já tem uns 3, 4 semestres já, né? E eu sou professor
que sou dessa área, o único, né? E chegou um processo pra gente, né? Ah, tem um chat aqui, desculpa. Ó, o Felipe falou, vira a música de outro artista, tá? E o Ministério Público entrou contra, o Ministério daí, de Lafayette, entrou contra uma, uma senhora que tinha uma jukebox, justamente e aí voltamos à lei, pelo parágrafo primeiro, revelação com reprodução total parcial do fonograma, né? E exatamente, reprodução seria tocar, né? E tal. Só que, o que acontece? Olha aqui, a 9.610, ela lembra que eu falei que é uma norma penal em branco? Ou seja, para você entender o tipo penal, você tem que ir aonde? Em outro dispositivo legal para entender, não é? Por exemplo, droga. O que é droga? Para a lei, vocês sabem? O que é droga? Para ficar claro o que é uma norma penal em branco. O que é uma droga? Substância psicoativa? Substância psicoativa. Álcool é uma substância psicoativa? Não sei, é porque quando fala droga é o que me vem na mente. Como diz o... Não é. Sabe o que é droga? O que é droga? É o que uma portaria do Ministério da Saúde fala que é. O que não tiver, lá não é. E, então, por exemplo, para se liberar, por exemplo, o uso da maconha, basta tirar a substância, eu não sei se é qual a substância lá, THC, TCH, sei lá o que é, de lá. E aí, então, estaria liberado, por exemplo, o uso da maconha. Cocaína, mesma coisa, e aí vai, tá? Então, você pode criar, por exemplo, né? Aí lembrando Breaking Bad, já viram já a série? Comecei a assistir, ainda não terminei. É uma série muito intensa, né? Então, Breaking Bad, o sujeito chega e faz drogas sintéticas, não é? Vamos dizer que você faça uma droga sintética em que o composto que você cria não tem nada a ver com as substâncias que estão lá na portaria da Anvisa, do Ministério da Saúde, da Anvisa. Do Ministério da Saúde, na verdade. Você não pratica nenhum ilícito penal. Legal, né? Porém, então, só para ficar claro, então, para você saber se é, por exemplo, tráfico ou não, você tem que ir na portaria para ver se aquela substância está lá. Mas olha só o artigo 5º. Para os efeitos desta lei, não é? Desta lei e de outras, não é? Que tenham a ver com o direito de autor, considera-se, olha aqui, ó, 6, reprodução. Olha só, reprodução, o que é? É a cópia de um ou vários exemplares. Aí de obra literária, artista, científico, fonograma, qualquer outra forma, etc. Ou seja, é a cópia, tá? Muito bem. Ou, não é? Incluindo qualquer armazenamento permanente, temporário, etc. Papapá, mas é cópia. E aí eu pergunto para vocês o seguinte. Então, olha só. Se a violação consistir em reprodução, reprodução significa cópia. Vamos trocar a reprodução por cópia. Então, se a violação consistir em cópia, total ou parcial. Ah, Filó, mas o que é para a lei tocar a música? A lei traz, tá? Aqui, ó. É transmissão e emissão, que é a difusão de sons, ou de sons e imagens por meio de ondas, etc. Então, quando você ouve, né? Quando toca uma música, existe uma emissão de sons. Tá? Então, a Junkbox, por exemplo, ela emite sons. Às vezes sons e imagem. Tem o Junkbox que traz o clipezinho. Bem, para a primeira, se a violação consistir em cópia, reprodução total, parcial, o intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo de obra intelectual, interpretação, execução, fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso de quem se presente, a pena, que era de 3 meses a 1 ano, passa a ser de 2 a 4. Vocês podem ver que a pena é bastante grande. Ok? Parágrafo 2º.
na mesma pena do parágrafo primeiro, 2 a 4 anos, incorre quem? Vamos lá. Com o intuito de lucro direto ou indireto. Distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito. Olha só que interessante que me perguntaram há um tempo. Filó, o tipo objetivo é o núcleo. Sim, olha só. Nós temos aqui vários núcleos do parágrafo segundo. Ó. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no país, adquirir, ocultar, ter em depósito. Estão vendo aqui que ele é multinuclear, ou seja, ele tem vários núcleos. Por que tem vários núcleos? Porque tem vários verbos no tipo, tá? Então vamos lá. Vocês veem que eu sempre tento recordar conceitos que vocês já viram no passado, tá? Porque a gente tem sempre que tirar dos arquivos da memória a poeirinha, recordar e tal, para a gente ter sempre fresco na memória. Então vamos lá. Na mesma pena, do parágrafo primeiro, 2 a 4, incorre quem? Com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga em todos os países, adquire, oculta ou tem em depósito original, cópia de obra intelectual, fonograma reproduzido, ou seja, copiado, com violação do direito de autor, do direito de artista, intérprete, executante ou do direito do produtor de fonograma, ou ainda aqui, e aí é muito legal, porque hoje em dia não tem, acho que pouquíssimos lugares onde o pessoal aluga DVD, não é? Interessante que meu avô já faleceu há uns bons 10, 12 anos, infelizmente, né? Não, né, já tem uns 15. Ele falava o seguinte, na época, deixa eu ver, está em 2021, 2006, talvez 2000, de que antigamente as pessoas iriam alugar filmes pela internet. Então ia ter um lugar onde teria lá a fita, que era VHS, não tinha o DVD, não tinha DVD, eu acho, né? E que iria vir no seu computador ou televisão, etc., na verdade, na televisão, isso daí. Que na verdade é o que é hoje Netflix. Mas antigamente, para você assistir filme, você precisava alugar VHS, que vocês nem sabem o que, que é, ou então DVD, não é? E é interessante por quê? Porque a cópia de DVD ainda existe para comprar, né? Que você encontra, por exemplo, na Americanas, tem lá o seguinte: tem sempre uma mensagem quando você coloca o DVD, falando o seguinte: advertência, essa cópia é para uso exclusivo doméstico, sendo proibido sua reprodução e sua exibição em locais, etc, etc. Tá lá, que é a limitação do direito que você tem de ter a cópia. Quem antigamente tinha locadora de fita ou de DVD, precisava chegar e comprar uma cópia específica, especial para alugar, tá? Então, vamos lá, aquele que aluga original, então, ou cópia de obra intelectual sem expressa autorização dos titulares. Por quê? Porque para você alugar um DVD ou um VHS, você precisa de uma cópia específica para isso, tá? Então, o parágrafo segundo tem essas duas vertentes. Uma ligada ao parágrafo primeiro, que é justamente aquele que vende, distribui, etc., essa cópia não autorizada, não é? Ou é o mesmo aquele que aluga o original ou cópia de obra intelectual, fonograma, sem autorização. Ok? Dúvidas com relação ao parágrafo primeiro e segundo, ou podemos avançar? Podemos avançar? Ah, Rafael, pelo menos, mandou um joinha. Joinha para você também, Rafael. Muito bem. Vamos avançar, então. Ah, tem mais alguém que mandou um joinha. O Felipe, a Elisa.
Muito bom. Parágrafo 3º. Rafaela também, obrigado. Parágrafo 3º. Se a violação consistir no oferecimento ao público mediante cabo, fibra ótica. Agora, o seguinte, estudante de direito, quando está lá no 5º período, eu sei porque eu sou assim, eu não sei se vocês são, mas eu fui, então acho que todo mundo é igual a mim. Adora falar que os outros são criminosos. Né? Quem é que acha que não é criminoso? Vamos parar de dar um share aqui. Quem é que acha que não é criminoso? Eu? Você acha que você não é criminoso, Rafael? Você tá funcionando o seu microfone? Hein? Tá. Beleza, maravilha. Vou fazer perguntinhas para você, tá? Você tem quantos anos? Essa não vale, mas 20. vamos lá. 20 anos. Legal. Você tem computador? Sim. Você tem tipo Emule? Ou já entrou em algum site para baixar música? Ou qualquer aplicativo aí para você baixar música e tal? Você tem, não? Eu não, jamais. Isso é Mas pirataria. nunca, não tem, né? Tá bom. Você tem videogame, não? Tem. Qual? É um Xbox Qual? 360, One, Series S? 360. Ah, o seu Aquele que é o destravado? único que dá pra... É. Não, mas é tudo Não, original. tudo original. Boa. Aham. Você já xingou alguém na sua vida, não? Não, de jeito nenhum. Nunca cometeu nenhuma injúria contra alguém, não é? De jeito nenhum. Jamais. Jamais. Olha só que legal, não é? Se a gente pegar todo mundo, por melhor que seja, sempre cometeu um ilícito penal, não é? Porque quando você xinga alguém, não é? Você chega e comete uma injúria. Pode ser que você aí, mas se a gente lembra quando você estudar a introdução, se A é, B deve ser, não é? Ou seja, se alguém cometeu um crime, B que a pena deve ser, não é? Eu custei, como eu fiz eletrônica no Cefet, eu custei para aprender isso. Então tem ilícitos que você faz e que eventualmente você não vai ser punido por isso, não é? Quando você xingar alguém, não é? Quem nunca xingou o goleiro do seu time, ou o zagueiro ou o técnico, né? Ou o presidente, e assim vai. Não é? Isso é muito fácil, muito tranquilo de chegar e cometer. São, né, as meninas, por exemplo. Não é? Quem é que nunca falou fofoca dos outros? Não é? Viu? Nenhuma menina se manifestou. Não é? Nunca falei. Nunca? Quem Nunca. falou? Rayane nunca fofocou na vida. Não é? Não, Muito claro bom. que não. Claro que não. Nunca comentei sobre a vida de alguém, nunca. Nunca cometeu difamação, não é? Tem uma coisa errada aí, porque você falou menina, mas homem fofoca muito mais que mulher, viu? No meu tempo, não, mas tudo bem, né? Os tempos mudam, né? Não, vem com essa não. Homem só disfarça. Eu não, né? Meus amigos, né? Tá bom, viu, Raia? Sabrina já. Não, mas olha só, difamação, não é? Difamação. Lembre-se que difamação tanto importa se é verdadeiro ou falso e tudo mais, etc. Hoje em dia tá muito legal, porque tem alguns, eu não sei se aí em Lafayette tem. Em Divinópolis tinha. Site de fofoca da cidade. Então, o pessoal fica fofocando de pessoas conhecidas, assim, cidade que é. Então, o pessoal lá solta e tal. Isso daí é pura difamação, né? Sabe? Se souber, me conta. Exato. Será que aí em Lafayette tem um site de fofoca, assim? Acho que não, né? Não é site, é negócio do Instagram. É perfil, né? Que fala, perfil. Perfil do Instagram, que eu não tenho Instagram, vou ter que fazer. Muito bem. Então, meus caras, todos nós, infelizmente, de um jeito ou de outro, somos criminosos, não é?
E isso é muito triste, porque significa que a lei é muito grande, a lei é muito ampla para pegar tudo de errado e muita coisa de que é considerado crime não deveria ser, não é? Muito bem. Então, no caso, tá? Antigamente existia um programa, não sei se existe ainda, chama Emule, na qual você baixava as músicas e tal para colocar num pendrive ou num CD e tal, não sei se ainda tem. Baixava filme e tudo mais, torrent, né? São, são programas que quem tem comete exatamente isso aqui, ó. Se a violação consistir no oferecimento público mediante cabo, fibra ótica, satélite, onda ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar, olha só, a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinado por quem formula a demanda, ou seja, né? Você está lá e clica na música e começa a baixá-la. É exatamente isso. Não é? E aí, gente, com o intuito, aqui tem um problema, com o intuito de lucro direto ou indireto. Não é? E a gente vai trabalhar o que é lucro direto ou indireto. Né? Sem autorização expressa, conforme o caso do autor, intérprete, executante ou produtor de fonograma, pena de 2 a 4. Hoje em dia, existem aplicativos que fazem isso de forma legal. Tem o iTunes, tem o Spotify, tem alguns outros também que chegam e fazem isso, não é? Você chega e vai clicando no que você quer ouvir, né? Isso é muito legal. E é permitido, não é? Essas empresas elas fecham parcerias, não é? Que o pessoal ganha dinheiro, né? Com esse pessoal. Então o cara lança um eu não sei como é que vai. Antigamente era LP, depois virou CD, agora é o quê? Eu não sei o que que é. Um trabalho, né? Musical. E então o que que essas empresas fazem? Elas já adquirem o direito para quem é assinante ir lá clicar e poder ouvir as músicas por demanda. Só que a diferença tem expressa autorização. Por isso que essas empresas são legais e elas não cometem crime do parágrafo 3º do 184, tá? Muito bem, não é? Vamos em frente. Atenção, tá? E aí foi o Rafael. Olha só, foi o Rafael, né, que tem o 360? Né? É isso mesmo. Muito bem, Rafael. Eu também tinha o 360 até pouco tempo atrás. Aí um amigo meu foi nos States e me trouxe a outra geração, acho que é X, né? Não é Series X, não, é One. E aí, então, descobri o tal do. Bem, primeiro, ele não tem jeito de você ter pirata, né? Mas ele permite você. Tem um tal de. Como é que chama? Um trem que você paga lá cento e poucos reais por ano. E você pode baixar lá quantos jogos você quiser lá da plataforma. A live. É isso, exatamente. Exato. É muito bom. É muito bom. Com internet dá nada, mas é bom. E pela quantidade de jogo que eu comprava, e infelizmente o pirata ele estraga muito fácil, né? Então, vale a pena. Vale a pena. E fora isso, o Gold ainda dá 4 jogos de graça por mês. Aí esse daí vira seu, propriedade mesmo. Olha só, mas fica tranquilo, porque eu sei que você estava pensando em queimar todas as cópias que você chegou e tem aí para jogar o 360, né? Porque você falou, eu não quero ser acusado, né, de chegar e violar o direito de autor. Mas calma, espera, não coloca fogo ainda não. Espera aí. O disposto para primeiro, segundo e terceiro não se aplica quando se tratar exceção ou limitação do direito de autor.
Ok. Ou os que lhes são conexos, em conformidade com a 9.610, etc. Atenção, e nem a cópia de obra intelectual ou fonograma em um só exemplar para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto, tá? Então, fique tranquilo, pode ficar aí com a sua coleção de jogos, tá? Porque, como diz o parágrafo do exposto, não se aplica, né, o parágrafo primeiro, segundo e terceiro, felizmente. Então, você está livre, leve e solto para continuar com suas jogatinas aí. Eu, por exemplo, adoro Halo, tá? Adorava jogar Halo no meu videogame. E agora gosto de Skyrim também. Skyrim tá muito legal. Muito bem. Meus caros, lembra que eu falei ontem que faltaria a ação penal? E nós vamos ver a ação penal agora. Olha só que interessante, tá? Lembrando que a gente recordou da ação penal na aula. Foi passada? Não, não foi na retrasada, né? Foi sexta-feira passada. Então é o seguinte: procede-se mediante atenção, porque a gente aprendeu, em geral, a ação penal ela é pública incondicionada, não é? Só que o artigo 86 está aqui. Procede-se mediante queixa nos crimes previstos no caput do artigo 184. Significa, então, que, com relação ao caput, quem é legitimado para iniciar a ação penal é a própria vítima. Ok? Muito bem. 2. Ação penal pública incondicionada nos crimes previstos nos parágrafos 1º e 2º do 184. Então, pública incondicionada nos casos do parágrafo 1º e 2º do 184. Nem precisava falar. O silêncio da lei já traz que o é. Terceiro, ação pública incondicionada também nos cometidos em desfavor de entidade de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público. E, finalmente, a ação penal pública condicionada à representação nos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 184, ou seja, o Ministério Público continua legitimado para iniciar a persecução penal, porém necessita obrigatoriamente de uma representação da vítima para iniciar a persecução penal, sob pena de faltar pressuposto processual para o início da persecução penal e para oferecimento de denúncia. Ok? Dúvidas com relação ao 84 ou 186 ou estamos de boa? Beleza, então. Obrigado. Vamos lá, então. Coragem, hein? Hoje é sexta, mas ainda não sextou, hein? Gente, nós agora vamos dar um salto gigantesco, tá? E nós vamos saltar todos esses crimes aqui. Por quê? Porque eles foram revogados por leis, viraram... e tem uma lei especial, só vou clicar nela aqui, só para vocês verem, tá? Que é crime de concorrência desleal, etc, etc, tá? Propriedade industrial, tá aqui, tá? Tem os tipos penais, tá? Bonitinhos e tal. Então depois vocês podem chegar e ver quem quiser trabalhar com isso. No escritório a gente já chegou e usou do direito penal, tá? Justamente com relação a crimes contra concorrência desleal, tá? Por quê? A concorrência desleal, ela existe, continua existindo, ou seja, continua no Código Penal, quer dizer, continua existindo na legislação brasileira, porém não no Código Penal. E como não está no Código Penal, a gente não vai trabalhar, tá? Vindo então, tá? 186, 184 e 186, nós vamos agora para 197, tá? Que é atentado contra a liberdade de trabalho. Então, atenção, porque o que eu vou falar agora já vai valer para todos os crimes que vão para frente com relação
ao título 4 dos crimes contra a organização do trabalho. O código, gente, ele é de 1940, 41, não é? E nesta época, quem estava na presidência da República era... Quem era? Vamos ver quem sabe. Vamos ver. Quem sabe quem estava na época? Não vale ver, hein, no Google, hein? Quem aqui vai arriscar aí? Ninguém? Qual ano? 40, 41. Brasil. Getúlio. Isso. A Anne falou. Getúlio Vargas. Não foi só... Depois Getúlio... Mas é isso que você falou, não foi? Getúlio Vargas. Exatamente. Vargas. Perfeito. Sim. Getúlio Vargas. Exatamente. Por quê? Getúlio Vargas, gente, ele é engraçado porque quando eu tinha lá meus 5 anos, tá? Eu tinha uma bisavó chamada Elisa. Era mãe do... Era madrasta, mãe, na verdade, né? Ela que criou e cuidou do meu avô Zé. E ela viveu até os 90 e tantos anos e tal. Ela era uma italianona, sabe? Muito gente boa. E ela falava, quando eu era pequeno, eu nem sabia o que era, né? 5 anos. Mas ficou na mente, na memória. Num tal de Getúlio que permitiu ela trabalhar menos quando ela era jovenzinha. E Getúlio teria feito com que ela tivesse um salário bom, com que ela trabalhasse não 16 horas por dia e tal. São pequenas coisas que eu lembro dela falando. Bem, Getúlio Vargas todo mundo estudou, não é? Ele foi, inclusive, o responsável pela consolidação, pelas leis trabalhistas no Brasil, etc, etc. E, para ele, tá, era muito importante que essas leis trabalhistas dessem certo, não é? Porque o nosso Brasil era uma loucura com relação à lei trabalhista. Não tinha, era praticamente uma revolução industrial lá na Inglaterra. Não tinha nada que regulasse as relações de trabalho. Nada. Ficava por conta do empregado. O empregador está sempre certo, o empregado aceita, parabéns, ou não aceita. Porém, não é? Então, ele, no Código Penal, ele chega e criou um título específico dos crimes contra a organização do trabalho. Justamente para fazer com que as leis que tratavam sobre o direito do trabalho fossem respeitadas, não é? Lembra o direito penal como última ratio, não é? Ele achava que o direito do trabalho por si só não iria ser o suficiente para chegar e permitir que ela fosse executada. Então vamos lá chegar e ver o primeiro tipo penal, que é o atentado contra a liberdade do trabalho. O bem jurídico tutelado, tá, é a liberdade do trabalho, tá bem? O sujeito ativo, qualquer pessoa, e o sujeito passivo também. Atentado contra a liberdade do trabalho. Vamos ver o tipo penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. E aí é interessante, por quê? Porque o 187 é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. O 198, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. E o 199, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Para mim, já poderia seguir do 197, 197.2, 197.3 e 4, etc. Porque todos começam exatamente com isso. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Porém, não é? Foi dividido no 197, 198 e 199. Tá? E nós vamos vê-los aqui agora. Então, no 97, tá? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Eu vou falar a exceção, mas em geral. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo também. Vamos ver o tipo objetivo. Constranger. Constranger, meus caros, significa obrigar, compelir, forçar alguém.
tá? Então, constranger alguém. Alguém no direito penal significa pessoa determinada. Significa que essa obrigação, esse constranger, deve ser direcionado para pessoa determinada, ok? Mas esse constrangimento, para ser penalmente importante, ele deve ser feito mediante violência ou grave ameaça, tá? E o que é a violência? A violência, meus caros, é a forma física de você chegar e fazer com que alguém ceda na sua vontade para fazer a vontade do sujeito ativo, tá? Então, é a via a via física, a via absoluta chamada pela doutrina, tá? Então, mediante violência, via física. Então, utiliza-se da força física para obrigá-lo a fazer determinada coisa, não é? Ou através da grave ameaça. A grave ameaça é a via compulsória ou compulsiva. O sujeito ativo ele não encosta na vítima, mas ele usa, tá, de ameaças para que internamente o sujeito passivo ceda à vontade do sujeito ativo, não é? Então, enquanto um é físico, o outro é via moral, tá? Muito bem. Então, esse constrangimento ele é sempre utilizado mediante violência ou grave ameaça para esse alguém realizar determinada conduta ou não realizá-la. Vamos ver quais são. São 4 aqui, mas a gente só vai estudar 3 e eu explico por quê. Então, a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria. Como assim? Muito bem. Então, o sujeito ativo, mediante violência ou grave ameaça, força alguém a exercer uma profissão, por exemplo. Um ofício, uma arte, uma indústria. O cara fala, não, já estou aposentado. Não, você vai, senão eu te mato. Se você não fizer isso, eu vou te matar. Né? Ah, não, só segunda-feira. Não, você vai fazer isso hoje para mim, senão eu te mato. Né? É um constrangimento de alguém mediante grave ameaça. Não é? Ou então o sujeito chega, não vai, não, vem cá que eu vou te pegar. Dá uns 2, 3, 4 poucos tapas, etc., para o sujeito, por exemplo, não realizar um trabalho. Não é? Também pode ser. Ok? Então, vimos a primeira conduta com relação ao atentado contra a liberdade de trabalho. Vamos ver a segunda. Então, o sujeito ativo constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. E aí eu tenho um exemplo muito legal. Eu já avisei vocês, né, que eu não tenho qualquer religião. Não é? Só que lembram que eu falei com vocês que a gente vai ver os crimes contra o sentimento religioso e isso daí vai fazer com que eu me sinta muito mal, né, nessa aula. Vocês vão ver que é uma aula que é muito pesada, pelo menos eu acho. Muito mais do que aula de estupro, etc, etc. Mas eu sempre, sempre, sempre respeitei muito todo mundo que tem religião, apesar de não concordar com nenhuma. Antigamente, muitos anos atrás, muitíssimos anos atrás, nos era permitido, não oficialmente, mas fazer com que a gente não colocasse falta, né, quando a pessoa não viesse. Muitos anos atrás, uma década atrás. Mais de década atrás, na verdade. Então, nós tínhamos, eu dava aula sexta-feira, sempre dei aula sexta, às vezes a segunda ou terça, e às vezes quinta e sexta. E aí, na sexta-feira, tem uma religião que acho que é adventista, se eu não me engano, não pode trabalhar das 6 horas da tarde de sexta até 6 horas da tarde de sábado. E o fundamento disso, se eu não me engano, é para que esse dia seja
de louvação, alguma coisa assim, para Deus. É alguma coisa, isso eu não sei nem se é adventista mesmo. Acho que é. Se alguém souber, pode falar, por favor. Mas aí o que eu fazia? Eu já chegava e permitia isso, não tinha problema nenhum, né? Quem trabalhava de turno também, já me pegava, antigamente você colocava presença, né? Eu já colocava presença para o pessoal, etc. Todo mundo da sala sabia, né? Que em respeito a isso eu já fazia. Muito bem. Agora vocês imaginem só, esse sujeito adventista indo trabalhar, tá? Numa loja. Final do ano, pós-pandemia, 2021, dezembro. E aí, então, né? 2021, dezembro, todo mundo querendo lucrar o que não lucrou nos últimos 2 anos. Claro. E aí, então, 5h50 da tarde, a loja lotada de gente, o pessoal querendo comprar, apesar da quantidade de vendedores, lotada, aquela coisa que todo mundo sabe que compra final de ano, como é que é. O que acontece? O chefe chega e faz o seguinte. Aliás, o empregado chega e fala, olha, vou para casa, chefe. Hã? Tô indo para casa. Como assim? Não, passar cartão ali. Não, você vai ficar até o final da expediente. Não, mas meu horário é até 6 horas. Até, na verdade, até 5h55. Não, você vai ficar até mais tarde. Não vou, não vou, não vou. Aí o chefe chega e fala assim, olha, vou te falar, se você sair por aquela porta, você não precisa voltar mais não, você está despedido. Pode chegar e passar no RH. E o cara, por causa da crença dele, chega e fala, não, beleza, chefe, eu passo lá então, tchau. Se você passar, eu vou te demitir. Bom, pergunta a vocês. Cometeu o chefe crime do artigo 197, primeiro, segunda parte? Sim, não e por quê? Sim, porque ele, diante a grave ameaça de demitir o funcionário, ele queria obrigar ele a continuar trabalhando. Uhum, muito bem. Gente, aí é que tá. Uma das características, tá, da grave ameaça, por exemplo, o que é a grave ameaça? Vamos lembrar do conceito de grave ameaça. Tem o livro do Luiz Regis Prado, exatamente. Ele trazia, não sei se traz mais, porque ele foi muito atualizado, e não pelo Luiz Regis Prado, mas pelos alunos de mestrado dele, desvirtuaram um monte de coisa, inclusive em entendimentos dele históricos, né? Mas o Luiz Regis Prado, ele fazia o seguinte, que a grave ameaça, o que é o conceito de ameaça? É o mal, é a promessa de um mal injusto e grave, não é verdade? Então, esse mal injusto e grave significa... O que é um mal injusto? O mal injusto é um mal que fere a lei. Ser mandado embora é um mal grave? Se é. Mas está dentro da lei? O patrão ele pode mandar o empregado embora a hora que ele quiser? Pode, não é? Então, nesse caso, tá, que eu falei, não será considerado, tá, grave ameaça, crime do 197. Por quê? Porque a ameaça, né, de ser mandado embora, ela não é injusta, ela é justa. Não é? Tá? Agora, se o patrão chegasse e falasse, vou te dar um soco na cara se você vier,
você sair da loja, aí sim seria um mal injusto e grave. Então, tá? Mandar embora, o mal não se esqueça. Então, para ser grave ameaça, tá? A ameaça tem que ser grave, não é qualquer ameaça. Olha, se você sair daqui, eu vou te jogar uma bola de papel na cabeça. Não é? Tá? Nesse caso, ou né, tá, trabalhar ou não trabalhar. Então não é, porque não é grave. É uma ameaça, é. Jogar bolinha de papel na cabeça é uma ameaça, mas ela não é grave, não é? Então, para ser, não é, esse 197, inciso 1, segunda parte, é trabalhar ou não trabalhar durante certo período em determinados dias. Tem que ser uma ameaça injusta, tá? Não dentro da lei. Perfeito? Não sei se vocês entenderam. Vocês entenderam? Sim ou não? Eu entendi. Beleza. Maravilha. Então vamos lá. Pena, gente. Detenção, tá? De 1 mês a 1 ano. Ok? Pena de detenção. O que significa detenção? Vamos lá. Vale um pirulito quando a gente chegar e se encontrar presencialmente. Qual a diferença de reclusão e detenção sem olhar o Google, por favor? Sem olhar o Google, hein? Não vale. Reclusão são pena em regime mais grave. Tá pertinho. Quem que falou? Eu, Rafaela, Muito bem. Rafaela tá no caminho certo. Vai ganhar uma bala. Ou um chiclete. Vamos lá. Vamos lá. Atenção, vou até fazer um quadro negro. Atenção. Reclusão e detenção é tudo pena privativa de liberdade. Tá? A diferença é que a reclusão, quando a pena é de reclusão, o juiz pode aplicar o regime inicial, tá? Fechado, semiaberto ou aberto. Enquanto na pena de detenção, o quê? Vamos ver. O que pode chegar e fazer o juiz? Caramba,